Olá, pessoal! Aqui é o professor Bruno de História e nesse vídeo eu vou comentar o que eu espero para o vestibular segunda fase FUVEST 2021. A prova da segunda fase vai ser realizada nos dias 21 e 22 de fevereiro e, no caso, a prova de História será aplicada no segundo dia. O vestibular da FUVEST sofreu uma alteração já a partir do vestibular 2019, em que a prova, antes realizada em 3 dias, passou a ser realizada apenas em 2 dias. Qual é a diferença? A prova do segundo dia, que era uma prova que trazia questões de todas as disciplinas para todos os candidatos, foi eliminada, restando apenas a prova do primeiro dia de redação em língua portuguesa e a prova que antes era o terceiro dia, que são 6 questões das áreas de especialização daquele curso. Então, aqui eu estou falando apenas para os candidatos que vão ter que fazer a prova de História no segundo dia. Pessoal, com essa mudança também houve uma mudança no formato das questões. Se você olhar as provas até o vestibular 2018, mesmo as questões do terceiro dia eram questões com itens A e B. A partir do vestibular 2019, ficou uma prova com item A, B e C, ou seja, ficaram questões mais longas, uma forma que a FUVEST encontrou de aprofundar o mecanismo de avaliação dos candidatos dentro das suas especificidades. Tem gente que concorda, tem gente que discorda dessa mudança. Eu, particularmente, gosto mais dos vestibulares que abrem o leque de conteúdos e disciplinas, né? Acho essa questão de ficar muito centrado só nas áreas específicas dos candidatos acaba que você dificulta até um pouco a distinção entre eles, uma vez que imagina-se que todos ali vão ter um bom desempenho nas áreas que são específicas do curso que prestam, mas é uma escolha, é uma opção do vestibular. Então, sempre que a gente fala para você se preparar para uma prova, a gente comenta das provas dos anos anteriores, isso é óbvio. Primeiro, para você ver quais são os conteúdos que mais aparecem e, principalmente, pessoal, a forma como isso é cobrado. Então, vamos dar uma olhada nas provas dos anos anteriores da FUVEST, tendo em mente o que esperar para o vestibular 2021. Bom, eu olhei as provas dos últimos anos, embora para olhar as provas dos anos anteriores a 2019 eu tenha me centrado nas provas do terceiro dia, aquilo que é mais parecido com o objetivo da prova que vocês vão fazer, e cheguei a essa divisão aqui de conteúdos. Então, olha lá, pessoal, a antiguidade, na verdade, apareceu uma única questão nas provas de terceiro dia ou nas provas de segundo dia de 20 e 19. Então, um índice relativamente baixo de questões envolvendo a antiguidade e ainda sendo uma questão de antiguidade clássica. Uma única questão de Idade Média apareceu. Depois nós temos questões de Idade Moderna e já com maior incidência. E aqui eu ressalto que são questões que envolveram Reforma Protestante, inclusive é uma das questões que eu vou resolver aqui para exemplificar. Questões que mencionavam absolutismo, questões que mencionavam a questão do colonialismo, mas não pegando especificamente a experiência do Brasil colonial. Então, dentro desse universo de absolutismo, reforma protestante, renascimento, né, final do renascimento, transição para a Idade Moderna, apareceu em torno de 22%. Agora, o que chove, o que aparece em grande quantidade, são questões de história contemporânea. Então, ali nós estamos falando do século XIX, mas, pessoal, muitos tópicos do século XX. Tá? Nesse período de 5 anos, nós tivemos uma questão de Revolução Russa, uma questão sobre crise de 29, questões envolvendo Canal de Suez ano passado, ou seja, temas muito recentes e alguns, inclusive, que fazem já aquela interface com o que seria a geopolítica. Então, aqui nós temos o peso da prova da FUVEST centrado numa história bem contemporânea. E quando a gente vai olhar os temas referentes à história do Brasil e da América Latina, nós observamos a mesma característica. Então, aqui nós temos
8% das questões tratavam de povos indígenas, apareceram questões específicas falando de indígenas, então isso é interessante. América colonial, muitas vezes também acaba em um dos itens tendo essa relação, mas tivemos questões ali sobre mineração no Brasil, temas clássicos, né? A FUVEST, pessoal, durante muito tempo foi um vestibular muito marcado, inclusive por uma certa tendência à história econômica, por conta do viés marxista que a FIFELESH tinha, né? A Faculdade de História. Óbvio que isso com os anos deu uma mudada, mas ainda é um ponto importante, né? Essas relações entre a economia e a sociedade. Então aparece bastante isso, especialmente quando a gente pega história colonial, que ainda é estudado dessa forma, né? Se a gente for pensar os grandes eixos, a gente estuda sociedade mineradora, sociedade açucareira, ou seja, o ponto de partida é sempre a relação econômica. 15% das questões ali envolvendo o século XIX, aí é o período do Brasil imperial, então nós tivemos questões sobre a questão da escravidão, da abolição de escravos, né, da independência do Brasil, então também esses grandes tópicos, tá? Grandes temas. E, de novo, muitas questões envolvendo o período contemporâneo, questões envolvendo Vargas, envolvendo JK, questões de populismo, questões de história da transição para a ditadura militar. Então também nós temos uma questão bem de atualidade, sem contar questões que apelam para temáticas, por exemplo, urbanização do Brasil, né? Isso permeia essas questões. As questões da FUVEST não são questões esquemáticas, a falha do governo JK. Por exemplo, a questão recente que caiu sobre o governo JK pedia para você falar do modelo econômico, e aí você tinha que falar do plano de metas, da questão do desenvolvimentismo, do governo incentivando a industrialização do país, mas um dos itens já pedia para você comparar esse processo com fluxos de migração dentro do Brasil. Ou seja, ressaltar aquela questão da industrialização no Sudeste, isso atrai população para as grandes cidades, a construção de Brasília, que desloca populações para o Centro-Oeste. Então, quer dizer, você parte de um tema, mas essa questão dos impactos, dos reflexos no mundo contemporâneo são muito marcantes no vestibular da FUVEST. Agora, a gente tem que olhar como as questões são estruturadas. E para isso eu peguei 3 questões para a gente analisar. Vou começar aqui com uma questão do vestibular 2020, questão 1 da prova do ano passado, que falava sobre futebol português. Né? Então, olha lá o texto, né? Vamos ler com calma. Os efeitos sociais do futebol, enquanto elemento de uma dinâmica cultura popular, impelia o Estado colonial a intervir sobre este universo. Depois da abolição do indigenato, o desporto servirá para alimentar a propaganda luso-tropicalista, nomeadamente depois das vitórias do Benfica de Coluna e Eusébio, este só na segunda, na Taça dos Campeões Europeus em 61 e 62, mais tarde com a participação da seleção no Mundial de 1960. Tá. Pessoal, não despreze a leitura do título da obra fonte. Olha lá, Desporto Moderno e Situações Coloniais, o caso do futebol em Lourenço Marques. Bom, o texto fala de Portugal, menciona as conquistas do Benfica, né, um time tradicional de Portugal, no que hoje a gente chama de Liga dos Campeões da Europa de 61 e 62, e menciona 2 jogadores, Coluna e Eusébio, que posteriormente participou também da Copa de 66, inclusive Portugal e Brasil tiveram um jogo violentíssimo, né, neste Mundial. Pessoal, olha a pergunta, item A, B e C, olha o item A. Explique a relação entre Moçambique e Portugal na década de 60. Pessoal, o texto dá várias pistas de qual era essa relação. Primeiro, ele fala na primeira linha Estado colonial, está aqui, Estado colonial. Ele fala de desporto moderno e situações coloniais,
é o título do livro, ou seja, qual era a relação entre Portugal e Moçambique na década de 60. Moçambique é uma colônia que vinha desde a época da expansão marítima portuguesa, atravessou séculos sendo colônia de Portugal e ainda era parte desse universo colonial na década de 60. Então, o item A você poderia simplesmente responder assim: Moçambique era uma colônia de Portugal nos anos 60. Resposta direta, porque o item pede uma resposta direta. É essa a relação. Portugal era a metrópole, Moçambique era a colônia na década de 60. B. Quais as relações da propaganda luso-tropicalista portuguesa com a imagem de democracia racial no Brasil? Olha como os itens vão se tornando mais complexos. Aqui ele puxa para um tema externo ao texto, mas que você deve conhecer. Democracia racial brasileira, parte da obra do Gilberto Freire. Inclusive, isso aqui caiu no vestibular do ano passado em outras universidades, né? Nós temos uma grande discussão sobre essa temática da democracia racial a partir da obra de Gilberto Freire. Por quê? Porque a ideia de democracia racial trabalha com a tese da harmonia racial entre brancos, indígenas e negros no Brasil. Ele fala para você estabelecer um paralelo com essa propaganda luso-tropicalista. Pessoal, se ele pede para você fazer essa relação é porque elas partem da mesma coisa. Aí você tem que ter um pouco desse feeling para fazer a prova. Então, tanto uma como outra trabalham a mesma ideia, a ideia de integração. Óbvio, aqui ajudava quem conhece um pouco da história do futebol de saber que tanto Coluna como Eusébio eram negros, nascidos em Moçambique. Eles eram nascidos em territórios coloniais e eram jogadores portugueses. O Eusébio, inclusive, é o grande jogador de Portugal na Copa de 66. Então, aqui uma sugestão de resposta para o item B. Tanto a propaganda luso-tropicalista como a ideia de democracia racial tratavam as relações raciais em Portugal e no Brasil como harmônicas, construindo uma narrativa de sociedades sem racismo ou de sociedades onde não haveriam tensões raciais. Então aí você, óbvio, né, use suas palavras, mas a ideia central era essa. E aí sobrava o item C. As conquistas do Benfica e o desempenho da seleção portuguesa no Mundial de 66 fortaleceram a propaganda do governo português? Justifique. Pessoal, aí aqui a gente tem que partir para a ideia de uso político do futebol, algo que nós brasileiros entendemos muito bem quando a gente lembra do uso feito pela ditadura em relação à Copa de 70. Portugal, nos anos 60, ainda vivia sobre a ditadura salazarista, né? Uma ditadura de orientação fascista que começou lá na década de 30 e foi até os anos 70. Né? É a ditadura de extrema-direita mais longeva da Europa, junto com o franquismo na Espanha, né? Que também atravessou da década de 30 até o pós-guerra. E aí você tem o quê? Óbvio que foi usado. E foi usado em que sentido? Que é o sentido que sempre os governos ditatoriais usam o esporte. Enaltecer o nacionalismo, enaltecer a superioridade de Portugal sobre outra nação, né? Porque a gente tem que entender também que o esporte passa a ser visto como algo, uma guerra que não é uma guerra, né? Uma disputa de nações. Então, você poderia dizer o seguinte, que sim, o futebol foi usado como instrumento de propaganda da ditadura salazarista, então exaltando esse nacionalismo, né? Além de reforçar a ideia de integração entre Portugal e seus territórios coloniais. Porque, a essa altura do campeonato, já era evidente as tensões nessas colônias portuguesas por emancipação. Tanto que, com o fim do salazarismo, você de fato observa o processo de independência de Angola, de Moçambique, né? As colônias portuguesas, especialmente na África, que eram as últimas possessões de domínio português, se emancipam. Então, a gente pode dizer que sim, o futebol foi usado para o nacionalismo, para a construção dessa ideia de uma unidade colonialista portuguesa. Então, isso aqui foi a primeira questão do vestibular 2020. Tá? Mas, para a gente usar outros exemplos, vou pegar aqui a questão número 4 do mesmo vestibular 2020. E aqui por quê? Por causa dos comandos.
né? As questões que eu selecionei aqui, elas têm comandos diferentes para explorar bem quais são os limites que esses comandos demandam na elaboração da sua resposta. Olha o texto. A semente da integração nacional seria, pois, lançada pela nova corte como um prolongamento da administração e estrutura colonial, um ato de vontade de portugueses adventícios, cimentado pela dependência e colaboração dos nativos e forjada pela pressão dos ingleses, que queriam desfrutar do comércio sem ter de administrar. A insegurança social cimentaria a união das classes dominantes nativas com a vontade de ser brasileiros dos portugueses imigrados, que vieram fundar um novo império nos trópicos. A luta entre as facções locais levaria fatalmente à procura de um apoio mais sólido no poder central. Os conflitos inerentes à sociedade não se identificam com a ruptura política com a mãe pátria e continuam como antes, relegados para a posteridade. Tá? Maria Odila, a interiorização da metrópole e outros estudos. Tá? Bom, item A. Bom, pelo texto, a gente já vai muito facilmente responder o item A, que pede o seguinte: caracterize o período histórico de que se trata o texto. Pessoal, de que período ele está falando? Ele usa a palavra nova corte, ele menciona a ideia da independência do Brasil. Então você podia responder que era o período da independência do Brasil ou que era o período joanino. Ah, mas será que uma ou outra, qual é melhor? Na dúvida, formule um texto que você coloque as duas ideias. Então, estava lá, ó. O texto trata do processo de independência do Brasil no fim, ou ao final, do período joanino. Precisa colocar a data especificamente, que o período joanino vai de 1808, com a chegada da corte portuguesa no Brasil, até o retorno de Dom João em 1821. Depois nós temos o curto período de regência de Dom Pedro I, de 21 a 22, quando acontece a independência. Não, galera, não precisa essa precisão cronológica. Se você falar, é o período da independência do Brasil, é o período joanino, período que a corte portuguesa estava no Brasil, que culminou com a independência, você já explicou, é disso que o texto trata. Então, repare, comparando as duas questões, como o item A pede uma resposta muitas vezes bem direta, bem simples. A questão vai aprofundar nos outros itens. Item B. Descreva os projetos dos principais grupos políticos do período. Pessoal, olha o texto. No texto você tem 3 grupos ali colocados. Você tem a chamada classe dominante nativa, que são os membros da elite brasileira, nascidos aqui. Não é nativo de indígena. O que esse pessoal quer? Embora queiram a independência do Brasil, a elite não queria grandes mudanças. Queria manutenção da escravidão, queria manutenção de uma economia agroexportadora. Ou seja, queria a independência como forma de manter o seu status e ampliar o seu poder. Aí você tem os portugueses imigrados, que são aqueles que vieram ao Brasil, especialmente com a transferência da família real de Lisboa para o Rio de Janeiro. Essa elite portuguesa normalmente estava associada aos cargos da burocracia, da administração do período joanino. Por que fala no texto que eles tinham vontade de ser brasileiros? Porque nesse processo de independência, eles queriam se preservar como parte integrante dessa estrutura de Estado. Então, eles queriam preservar os seus cargos. Então, a lealdade deles à independência, ao novo governo estabelecido no Brasil, girava em torno de se manter nas suas posições. Já os ingleses, eles tinham um interesse que aparece ali no começo, de desfrutar do comércio sem ter de administrar, ou seja, eles não queriam colonizar o Brasil, eles não queriam governar o Brasil, mas eles queriam preservar suas vantagens comerciais. Então, uma sugestão de resposta que aborda esses 3 tópicos está aqui, né? Menciona as classes dominantes, nativas interessadas na manutenção da estrutura social baseada na escravidão e no sistema agroexportador, portugueses que ocupavam postos na administração instalada no Brasil desejavam se manter nesses cargos, e os ingleses
interessados na manutenção do comércio com o Brasil. Então você tinha que girar em torno desses 3 tópicos. E o último, explique a frase, e aí ele menciona as 2 últimas linhas do texto. Os conflitos inerentes à sociedade não se identificaram com a ruptura política, com a mãe pátria, e continuaram como antes, relegados para a posteridade. Ou seja, algumas ideias que já circulavam no Brasil no contexto da independência não tomaram corpo durante a independência, mas elas continuaram ali, né, circulando e, posteriormente, elas apareceram no cenário político brasileiro como ideias protagonistas. Que ideias são essas? Pessoal, a questão da escravidão, que você vai ter debate sobre a escravidão desde o período da independência, mas, de fato, só no segundo reinado nós temos um debate abolicionista profundo que leva à superação da escravidão no Brasil. E nós temos a questão do projeto republicano, que vira e mexe aparece ao longo de rebeliões, ao longo de algumas contestações, tanto no primeiro reinado como no período regencial, e depois ganha corpo nos últimos anos do segundo reinado. Então aqui você podia abordar esses 2 temas, né? A independência não promoveu rupturas sociais e questões como a escravidão ou os projetos republicanos seriam recorrentes durante o período do Império, fundado em 1822, ou seja, durante todo o período do Império, você teve discussões sobre questão republicana, questão abolicionista, temas que não aparecem ali no momento da independência. Então, essa era uma hipótese de resposta. Óbvio, a forma como você vai redigir isso é muito variável, muito particular. E aqui eu peguei uma questão de 2019 para nós analisarmos uma questão que tem imagem. Pessoal, dica, todos os anos dos últimos 5 vestibulares da FUVEST, nós tivemos alguma questão na prova de História da segunda fase que pedia para você analisar imagens. Aqui eu peguei essa imagem justamente porque é uma imagem até meio complicada de ver o que está acontecendo nela. Você tem lá, gravura ilustra o interior de uma catedral católica na Antuérpia e representa um importante desdobramento sociocultural da reforma protestante. A partir da imagem, seus conhecimentos. Então ele pede para você olhar a imagem. Se você olhar bem na imagem, né, vou passar o mouse aqui para você ver, nós temos um crucifixo, né, e pessoas estão puxando com cabos esse crucifixo com a imagem do Cristo, estão derrubando ele. E você percebe que tem pessoas quebrando, depredando o interior da igreja, que é uma catedral. E aí você tem os itens. A. Identifique o tema da imagem. Bom, a imagem então mostra o quê? A destruição de imagens, imagens de santo, né, dentro da Catedral de Antuérpia. É isso que a imagem está mostrando. Agora, o item B e o item C já pedem para você contextualizar essa atitude dentro de um período histórico, dentro de um ato específico. Olha o B. Aponte a abrangência social da reforma. Pessoal, aqui estão tratando da reforma protestante e está pedindo para você fazer a relação entre a reforma protestante e os seus aspectos sociais. Vamos lembrar, a reforma protestante atingiu todas as camadas sociais da Europa. Óbvio que com intuitos diferentes. Cada grupo social acabou abraçando alguma forma de cristianismo protestante por objetivos diferentes. Mas vamos lembrar, a nobreza, por exemplo, Henrique VIII faz a reforma anglicana para quê? Para romper com as influências políticas do Papa. A nobreza do Sacro Império Romano Germânico abraça a causa luterana também para se afastar tanto da influência do Papa como a do imperador do Sacro Império, que era coroado pelo Papa. A burguesia se aproxima dos modelos derivados do calvinismo. Por quê? Porque a Igreja Católica condenava a usura, já o calvinismo vai ter uma visão positiva sobre as práticas capitalistas, e os grupos populares também vão abraçar formas de protestantismo
Inclusive tem aquela visão, né, da Bíblia dos pobres, né, um protestantismo mais radical do ponto de vista da nobreza, né, que via o cristianismo como um princípio de igualdade entre os homens, ou seja, servia de argumento para questionar as diferenças socioeconômicas. Então, legitimar, por exemplo, reivindicação de camponeses. Então, você tinha que considerar na sua resposta todos esses aspectos. Então, olha lá, fica de fato uma resposta até extensa. Em termos sociais, a reforma protestante dialogou com diferentes setores, desde os nobres que aderiram ao reformismo como forma de escapar da interferência do Papa e do Imperador, caso dos nobres alemães, aos burgueses que aderiram ao calvinismo, que não condenava a usura, e grupos populares que adotaram interpretações do cristianismo como uma religião igualitária, o que legitimava suas demandas. Então você tinha que falar que todos os setores da sociedade, de alguma forma, tinham pontos de convergência com alguma das ideias do protestantismo. Já o item C pede para você falar dois princípios da reforma protestante que permitem compreender os fatos representados na imagem. Aqui eu vou fazer uma observação importantíssima. Pessoal, tem vários princípios da reforma protestante, mas tem que tomar cuidado pelo seguinte: nem todos você vai conseguir relacionar com o objeto da imagem. Por exemplo, eu falar que a reforma protestante defende a livre interpretação, a livre leitura, na verdade, da Bíblia, né, pelos fiéis, o que acaba levando à possibilidade da livre interpretação, é um pouco complicado, porque isso não. Tá, mas como é que isso explica o fato dos caras estarem numa catedral da Antuérpia depredando imagens? Então, tem alguns elementos que são mais diretos com a imagem. Por isso que é importante, quando você vai fazer a sua resposta, antes de sair respondendo que nem um doido, opa, peraí, eu consigo articular esses elementos. Qual deles é melhor para o que se propõe o item? Então, faça ali seu rascunho, né, seu brainstorm, como o pessoal gosta agora, né? Ali a sua tempestade de palpite, né? Faça ali, né? E aí você pega, opa, esse aqui é melhor. E aí a gente pode chegar ao seguinte: o protestantismo condenava o uso de imagens e também questionava a autoridade do clero católico. Então você olha para aquela imagem dentro desse prisma. Ao atacar uma catedral, você está atacando a simbologia da instituição Igreja Católica e o fato específico deles estarem derrubando a imagem do Cristo crucificado remete ao fato do protestantismo não aceitar o uso de imagens, o culto a imagens. Então você fecha. Óbvio, tem outras coisas do protestantismo. O fato de só ter 2 sacramentos, o fato de você não ter a vida religiosa com clausura, mas isso não cabe com relação à imagem. Então você tem que tomar esse cuidado, obviamente, né? Então, com esses 3 exemplos, pessoal, espero ter ajudado, espero ter tirado dúvidas. Se você tem alguma dúvida sobre a prova da FUVEST, escreve aqui nos comentários. Eu pretendo ainda fazer uma resolução completa, tanto da prova de 2020 como da prova de 2019, que é bom para a gente revisar isso antes do vestibular. E compartilhe esse vídeo, ative as notificações, marca o sininho e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais, um abraço.